5 dicas para quem é recém-chegado em um país como imigrante. Meu nome é Peter Miranda e nesse vídeo vamos bater um papo dando aqui 5 dicas que eu apliquei na minha vida, nos países que eu cheguei como imigrante e pode facilitar você também a chegar como imigrante nesse país. A primeira dica é muito óbvio, porque serve para você quando não está no Brasil também, vivendo no Brasil. Faça um orçamento. Amigos, se você vive uma vida sem orçamento, você vive uma vida tipo aquele poeta carioca canta, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você vive uma vida sem planejamento. Por quê? Porque baseado no seu orçamento, você sabe quanto você ganha e quanto você gasta. Se você precisa cortar alguma despesa ou se você pode investir em uma outra coisa. Mas se você não tem nenhum tipo de orçamento, você vive uma vida, como a minha avó dizia, a moda Bangu, de qualquer forma. Então, se você está no Brasil e não tem nenhum orçamento, agora que você vai migrar, faça um orçamento. Lembra que se você está saindo do seu país, é para você ter uma vida melhor em outro país. Tanto que o foco pode ser um foco financeiro, pode ser um foco de estudo, pode ser um foco de trabalho. Segunda dica, não faça financiamento daquilo que perde valor muito rápido. O que quero dizer com isso? Eu sei que muitas vezes quando a pessoa sai do seu país e vai migrar para um outro país, não chega no país com todo o dinheiro que precisa para poder começar uma nova vida. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas fazem um planejamento sabendo do preço do aluguel que tem que pagar, o preço ali do combustível do carro em si que tem que comprar, ou ali do passe do transporte público, o preço, quem sabe ali do uniforme, né? Ou de uma roupa de frio. Mas muitas vezes as pessoas não põem no planejamento coisas simples, tipo prato, talheres e copo, toalha, roupa de cama, cobertor se for um país frio, coisas pequenas. E muitas vezes a gente não está preparado para isso e coisas como essas poderiam sim ser financiadas. Mas a gente não financia coisas que não precisam ser financiadas. Por exemplo, eu quero comprar um tênis novo. Sendo que você já tem um tênis, para que financiar um tênis? Não, eu vou financiar a compra do mês. Para que financiar a comida? Você já tinha que ter planejado isso. Ou vou financiar o combustível do carro do meu mês. Coisas que não são duráveis, coisas que você vai terminar de pagar primeiro antes de consumir tudo, e isso você não vai financiar. Por quê? Porque isso vai fazer você gerar uma despesa já chegando no país como imigrante. Isso já tinha que estar no seu planejamento. Um período X com recurso guardado para poder viver ali. Sim, financiar aquelas coisas que são pequenas. Aquelas coisas que você vai usar a médio e longo prazo. Não aquelas coisas que vai usar em um mês ou até em dias. Terceira coisa, muitos brasileiros não fazem isso, mas se você quer ter uma vida tranquila como imigrante, faça. Faça uma reserva de emergência. Nesse período aqui, nesse momento estou em Portugal, e como eu trabalho em lugar aberto, né, quando chove, eu não consigo trabalhar. E já fazem mais de 15 dias que está chovendo direto. E como consequência, eu não consigo trabalhar nesses dias. Se eu não tivesse uma reserva de emergência, eu já estava passando fome com a minha família. Mas eu tenho uma reserva de emergência. E isso dá uma estrutura para poder superar esses períodos mais difíceis. Poderia ser um acidente, que poderia estar um período também internado. Poderia estar doente, também, que não poderia estar me possibilitando trabalhar. Então, coisas que vêm como imprevisto, vêm como uma emergência, você já tem prevenido antes, porque você já tem uma reserva de emergência para poder suprir isso. Se você não tem esse costume no Brasil, quando você imigra, você mais que precisa ter isso. Por quê? Porque você não tem uma rede de apoio, você não tem família e amigos ali próximo. No Brasil, se falta dinheiro em casa para pagar uma conta de água, de luz, você liga para o seu pai, liga para sua mãe, liga para um amigo e vai lá e te empresta. Só que você estando num país longe do seu país, você não tem esses amigos. E principalmente se você é recém-chegado. Então, faça uma reserva de emergência. Isso é fundamental. A quarta dica que eu queria dar para vocês é uma coisa que muitos já fazem no Brasil, mas quando estão no exterior não querem fazer. Faça 2 horas extras. Ou 2 horas de um trabalho a mais. De um bico, né? Por quê? Porque esse trabalho a mais vai fazer a sua reserva de emergência lá. E se você já conseguiu formar sua reserva de emergência, como consequência você pode começar a investir em outras coisas. Quem sabe comprar um carro, quem sabe comprar uma roupa, quem sabe juntar um dinheiro para poder investir mesmo. Isso você só vai conseguir fazer quando tem dinheiro sobrando. Lembrando que o seu salário muitas vezes não vai sobrar. Então você precisa fazer uma renda extra
trabalhando de 2 a 3 horas por dia, para poder fazer esse dinheiro a mais e fazer uma reserva de emergência ou saber investir ou trocar algo que você precisa trocar. Isso é muito importante para quem é recém-chegado. Muitas pessoas pensam que ser um recém-chegado é viver como turista no país. Esquece, você não é turista. Você é um imigrante. Imigrante tem que trabalhar no começo. Depois, com o passar do tempo, passar de alguns anos, aí sim você já tem uma vida mais tranquila, você já conhece a cultura, já conhece como funciona o país, aí sim você vai viver mais tranquilo, como você tanto sonhou. E quinta e última dica, aprenda uma nova habilidade. Se você já tem uma profissão no Brasil, saiba, você vai sair do seu país, vai chegar em outro país e muitas vezes a sua formação, a sua profissão não vai ser válida. O seu conhecimento sim, mas a formação, o título não. Então muitas vezes você vai ter que aprimorar, se adaptar à cultura local, né? E muitas vezes você chegando ali, consegue um trabalho, aprenda novas habilidades. Aprenda habilidades que precisa naquele local. Por exemplo, hoje eu trabalho numa área totalmente diferente do que sempre trabalhei. Sempre trabalhei na área administrativa. Hoje eu estou trabalhando com turismo. Eu tenho que me adaptar com isso. Eu tenho que aprender mais de história. Eu tenho que aprender a contar a história. E isso foi a necessidade. Eu tive que aprender novas habilidades. Ainda mais, eu tenho que aprender outros idiomas. Antes eu sabia falar a mais, né, somente o espanhol, porque morei na Bolívia também por 5 anos. Só que aqui eu tive que aprender um pouco mais o inglês. Também morei nos Estados Unidos também 6 anos. E estou me aprimorando em outros idiomas. Um pouco de francês, um pouco de italiano, porque aqui tem turistas de vários lugares. Então eu tenho que me aprimorar, me adaptar e aprender novas habilidades. Eu creio que no país que você vai estar, talvez não vai trabalhar com turismo, mas tem outras coisas que você pode trabalhar, que vai ser a necessidade local. Quem sabe uma fábrica, quem sabe que na área de pesca, eu não sei. Mas eu creio que você já fazendo sua pesquisa para o país que você quer emigrar, você já deve saber qual é a cultura local, quais são os tipos de profissões, quais são os tipos de empregos que tem nesse país. Se você gosta de vídeos como esse, segue a gente aqui nesse canal. Por quê? Porque aqui a gente vem bater o papo no nosso dia a dia como imigrante, para poder facilitar a você que pensa em migrar a ter experiências já aprendidas, já vividas por outras pessoas e você tentar adaptar isso na sua vida. Claro que você não vai seguir tudo que eu vou falar, porque cada pessoa tem uma experiência diferente, cada pessoa tem uma cultura diferente, mas é importante você escutar experiências, porque isso vai formar você a uma cultura como imigrante. E se você gosta disso, curta a gente e segue aqui para mais vídeos. Tchau, tchau!